Membros do My News têm acesso ao curso especial de roteiro e narrativa jornalística, ministrado por um dos roteiristas do Segunda Chamada. Mais um benefício exclusivo para os membros do canal. E aí, quer aprender com a gente também? Seja membro do My News. Você estava falando sobre o direito das minorias, né? Exatamente, Juliana. Eu peço desculpas. Eu dizia que qualquer parlamento do mundo procura proteger os direitos das minorias através dos regimentos internos, não é? E aqui na Câmara dos Deputados, o que houve ontem foi um atropelo da minoria parlamentar pela maioria parlamentar. Isso é muito ruim, não apenas porque isso fere um princípio constitucional de proteção das minorias, mas também porque isso afeta negativamente a qualidade do processo legislativo. Toda oposição, quando ela contra-argumenta, quando ela aponta os erros de uma proposta, quando ela resiste a um projeto, ela acaba mostrando para a situação, ou a minoria acaba mostrando para a maioria, os problemas que aquela proposição tem. Porque todas as proposições têm problemas, têm riscos, têm um outro lado. Então, a qualidade do processo legislativo ganha quando a oposição tem espaço para apontar. O que houve ontem foi uma restrição, um cerceamento à fala, aos instrumentos com que a oposição conta. Isso vai impactar negativamente no processo legislativo. O problema do parlamento brasileiro não é a quantidade de leis aprovadas, mas a qualidade. Nós não aprovamos poucas leis, nós aprovamos muitas vezes leis ruins. Então, o nosso trabalho, o nosso dever, o nosso desafio seria melhorar a qualidade do processo legislativo, pensar uma reforma do regimento que pudesse melhorar a qualidade, ao invés o que o presidente da Câmara fez, atendendo a maioria parlamentar, acompanhado da maioria parlamentar, foi restringir as opções, as oportunidades de fala e de intervenção da oposição. É ruim para o Congresso brasileiro e, portanto, será ruim para o Brasil. Nós denunciamos isso, conseguimos, no diálogo com a maioria e com o próprio presidente da Casa, reduzir um pouco os danos, né? Reduzimos um pouco o estrago seria muito maior. Por exemplo, a proposta original previa acabar com a votação separada de destaques de bancadas. Ou seja, não haveria nenhuma transparência e nenhuma opção de retirar os piores pontos dos textos. Nós conseguimos evitar isso. E conseguimos evitar algumas outras coisas. Mas, mesmo assim, foi muito ruim para o parlamento. Isso vai custar caro para a qualidade do processo legislativo e, portanto, para a qualidade das leis que o parlamento faz. Para traduzir aqui para quem acompanha a gente, o destaque de uma proposta, se eu estiver errado, deputado, o senhor me corrija, é quando é retirado mesmo um pedacinho de um projeto de lei para ser analisado em separado, para você não comprometer o todo, mas conseguir fazer ali melhorias pontuais. É isso, né, deputado? Exatamente. Ou, eventualmente, até incluir no texto alguma coisa que falte nele. Então, seja para tirar, seja para modificar, ou seja para incluir, é um mecanismo muito importante para alterar os textos que estão sendo votados. Agora, deputado, o senhor é um dos autores também do pedido de investigação por improbidade administrativa do ministro Rogério Marinho com relação ao orçamento paralelo do tratolão ou do tratoraço, como está sendo chamado. Esse pedido de investigação aqui na Procuradoria da República do Distrito Federal e também há um pedido de suspensão desses pagamentos feitos ao Tribunal de Contas da União. Eu pergunto para o senhor, já até à luz dessa mudança legislativa no regimento de ontem, por que essas iniciativas estão sendo procuradas fora do Congresso? Não seria possível buscar justamente uma resposta dentro da atividade parlamentar? Por conta dessas manobras, é necessário procurar outros órgãos para dar encaminhamento a isso? Na verdade, Juliana, nesse caso não. Nesse caso, nós optamos por uma saída fora do parlamento porque a denúncia envolve muitos parlamentares. Envolve a indicação de recursos públicos para a compra de equipamentos com suspeitas de superfaturamento, ou seja, de desvio de dinheiro, atendendo a pedidos de parlamentares. Isso tudo feito sem nenhuma transparência. O cidadão brasileiro, cujo dinheiro está sendo usado para comprar esses tratores, ele não tem a menor ideia de quem decidiu
a compra de um desses tratores para qual cidade, com que critério. Então, diante da suspeita de envolvimento de muitos e muitos parlamentares nesse esquema montado pelo Palácio do Planalto, nós achamos melhor pedir ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, que são órgãos externos, né, ao Poder Legislativo propriamente dito, para que eles apurem e tomem as medidas devidas. No caso do TCU, nós pedimos, além da apuração, a suspensão dos pagamentos, porque é nosso dinheiro, né? E não é pouco dinheiro, Juliana, são 3 bilhões de reais. Agora há pouco eu vi a sua análise sobre a CPI da Covid e a compra de vacinas. Muito bem, esse dinheiro teria dado para comprar 58 milhões de doses da Pfizer, quase os 70 milhões de doses que o governo federal recusou. Será que Bolsonaro recusou a compra das vacinas para usar esse dinheiro para tentar montar, com esse expediente, com esse esquema, uma base no Congresso? Foi para isso que ele recusou a compra das vacinas? Então é muito dinheiro, um dinheiro que poderia estar salvando vidas de brasileiros e, no entanto, está sendo usado num esquema extremamente suspeito. Deputado, ainda falando sobre a sua atividade no Congresso, o senhor também foi o autor de um pedido de abertura de CPI para investigar crimes ambientais na gestão do ministro Ricardo Salles. Eu queria saber do senhor em que pé que está isso, quantas assinaturas o senhor já tem e por que essa iniciativa de fazer essa investigação por meio de uma CPI? Nós já temos mais de 100 assinaturas, não é? Estamos caminhando em direção ao número de 171, então estamos trabalhando, buscando assinaturas uma a uma, não é? Porque esse é um trabalho de garimpagem difícil, já que perceba, Juliana, esse esquema dos 3 bilhões do orçamento secreto traz para a base do governo muitos parlamentares que passam a resistir a assinar pedidos de investigação, como essa nossa CPI do Ricardo Salles. Por que nós queremos investigar Ricardo Salles? Porque as denúncias contra Ricardo Salles são muitas, e são denúncias muito graves, e são denúncias de crimes ou de atos ilícitos que serão de difícil reversão. A destruição ambiental ela é de difícil reversão. Há casos, inclusive, em que não há retorno possível, né? Uma certa degradação de um certo bioma, muitas vezes, é irrecuperável. Perdem-se milhares ou milhões de espécies vivas. A biodiversidade se empobrece. E Ricardo Salles é o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil. Na verdade, é um antiministro do meio ambiente. Então, nós queremos usar essa CPI para investigar essas denúncias de crimes de favorecimento de madeireiros ilegais, de perseguição ao delegado da Polícia Federal que cumpriu o seu dever na Superintendência do Amazonas, de proteção de garimpeiros ilegais. Portanto, as suspeitas, as denúncias que envolvem Ricardo Salles são muitas. Já houve pedidos do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, de medidas contra ele, mas até agora nada aconteceu. De forma que, neste caso, a nossa aposta é numa CPI, para investigar os crimes de Ricardo Salles e fazê-lo responder perante a Justiça por esses gravíssimos atos contra o nosso meio ambiente. Deputado, tem algumas perguntas chegando no nosso chat aqui para o senhor. A Mônica Esperazapria, que é membro aqui do canal, inclusive, fala assim: deputado Molon, o FRJ e outras universidades estão precisando de socorro urgente. Ela aqui pedindo uma ajuda do senhor. Tem uma outra pergunta aqui do Jonas A. Júnior. Ele quer saber como é que é a relação do senhor com o deputado Marcelo Freixo. Se tem algum tipo de diálogo com o pessoal para uma chapa de centro-esquerda para o governo do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, vou começar pela UFRJ. Nós estamos preocupadíssimos com a situação da UFRJ e das demais universidades federais. Nós estamos levantando os dados sobre as outras universidades, né? A situação da UFRJ já se tornou pública. Isso é bom por um lado, mas é tristíssimo por outro, porque a gente vê, Juliana, o mundo inteiro apostando na ciência e na tecnologia, na pesquisa, na educação. Veja-se recentemente esse exemplo do pacote de Joe Biden, né? Enquanto vão aumentar os investimentos em ciência e tecnologia, pesquisa, universidades,
O mundo inteiro caminha nessa direção. Aliás, a própria pandemia da Covid nos mostrou a importância da ciência. Pesquisar uma nova vacina. A UFRJ tem uma pesquisa sobre uma nova vacina contra a Covid, inteiramente brasileira. Então, nós estamos comprometidos em buscar soluções para a UFRJ e para as outras universidades federais. Nós estamos levantando essa situação toda e vamos certamente, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e até na Justiça, lutar para garantir os recursos para a sobrevivência das universidades até que esse governo acabe. Felizmente, como a Juliana dizia há pouco na reportagem anterior, a contagem regressiva já começou e daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos livres desse desgoverno. A segunda pergunta sobre o Rio de Janeiro. Eu tenho conversado muito com o deputado Marcelo Freixo, tanto para articular as nossas ações aqui na Câmara dos Deputados contra o desgoverno Bolsonaro. Eu sou líder da oposição, ele é líder da minoria. Temos trabalhado em diálogo, em conjunto, em parceria, de forma articulada, todos os dias. E também já conversamos sobre a candidatura de um desses membros dessa chapa, desses partidos progressistas, ao governo do Estado do Rio. O deputado Marcelo Freixo me disse que cogita lançar-se como pré-candidato. Eu reagi muito positivamente a essa notícia da possível candidatura dele, então é sim uma forte possibilidade que ele seja candidato e que caminhemos juntos, né? Há o desejo de que essa chapa progressista seja montada com o apoio de partidos e de lideranças do centro político. Então já houve um diálogo com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Haveria a possibilidade deles indicarem o vice e haveria a possibilidade também do PSB, o meu partido, indicar o candidato ao Senado nessa chapa. Então esse é um diálogo que está se fazendo, é ainda muito embrionário, muito inicial, mas há certamente muito boa vontade da nossa parte e o desejo de construir uma saída para o Rio de Janeiro que precisa ser recuperado, resgatado, esse estado fantástico, com esse povo maravilhoso, tão sofrido pelos governos que tem enfrentado. Deputado, muito obrigada. A gente tem até aqui um outro comentário. O Matemática com o professor Cláudio Teodista está falando: destruir as universidades é um projeto desse governo. Enfim, a gente fica por aqui, agradece muito a sua participação. Vamos ver se a gente consegue acertar para você ouvir mais vezes também. Vai ser um grande prazer, Juliana. Parabéns pelo seu trabalho, eu sou um admirador do seu jornalismo. E parabéns ao My News também pela contribuição que vem dando.